Cheguei, YouTube! Oi, pra quem não me conhece, meu nome é Daiane, eu tenho um Opala 77 e esse é o meu primeiro vídeo aqui pro canal do YouTube. Eu acho que nada mais justo do que trazer pra vocês, como primeiro vídeo, a explicação do porquê que eu comprei esse carro. Afinal de contas, pra mim, ele é muito mais do que um carro. E tenho certeza que você que tá me assistindo, se você tem um carro antigo, você pensa igual. E se você sonha em ter um, talvez a minha história inspire você um pouquinho. Bom, para começar, eu vou contextualizar vocês um pouquinho. Desde pequena, quando eu era criança, eu estava rodeada de carros antigos, apesar de que na época eles não eram tão antigos assim. Mas os meus avós sempre tiveram carros antigos. Opala, Caravan, TL, Chevette, Del Rey, vários carros assim antigos. E eu me apaixonei por aquele estilo de vida. As minhas melhores lembranças da infância geralmente envolvem momentos com esses carros. O cheiro de gasolina, os bancos largos e confortáveis, o ronco do motor e, claro, as viagens que a gente fazia juntos. Sem contar os modelos, que eram todos diferentes um do outro, coloridos e com um design bem mais esportivo e imponente do que os carros de hoje em dia. Bom, acho que todo mundo que cresceu num ambiente assim geralmente tem boas lembranças, né? E comigo não foi diferente. Tudo isso ficou muito marcado na minha memória e hoje, quando eu olho para trás, as melhores lembranças que eu tenho geralmente estão atreladas a esses carros, a essas rotinas que a gente tinha e a toda essa lembrança que a família feliz ali envolvia, sabe? Então, é por isso que desde criança eu sempre quis ter um carro antigo também para chamar de meu. Bom, eu sempre quis ter um carro antigo e eu nunca pensava muito bem no modelo que eu queria. Eu só queria algo que remetesse àquela infância, sabe? O cheirinho de gasolina, o ronco do motor, um modelo mais esportivo. E os modelos que me chamavam mais atenção geralmente eram o Dodge e o Opala. Só que sabe quando você tem um sonho, mas você não dá muita atenção para ele, não faz um planejamento para conseguir aquilo, realizar aquilo? E aquele sonho foi ficando somente nisso, um sonho. Até que eu descobri que ele estava mais perto de se tornar realidade do que eu imaginava. Um dia, sem pretensão nenhuma, eu estava na sala junto com o meu marido, conversando sobre coisas aleatórias, e eu estava rolando o feed do Instagram e apareceu um Opala e eu falei, nossa, eu queria tanto um Opalão. E ele falou, a minha tia tá vendendo um, o que era do meu tio. Infelizmente o tio dele faleceu de Covid e então o carro tinha um apego emocional na família muito grande. Já fazia 6 anos que o carro estava parado por conta disso, mas já fazia pelo menos mais uns 3, 4 anos ali que ele não rodava com o carro, ele só fazia a manutenção básica ali para o carro funcionar. Ele até pensou em vender uma vez, mas não foi muito para frente, porque, que nem eu falei, era o xodó da família, então, sabe quando você já faz aquele preço para não vender? É isso. E aí eu fiquei pensando, será que é um sinal para eu comprar esse carro? Continuar levando alegria e dar uma segunda chance para ele fazer parte das nossas vidas? No dia seguinte eu mandei mensagem para a tia dele pedindo algumas fotos do carro. Ela me mandou e logo em seguida eu já marquei de ver o carro pessoalmente. Chegando lá, o carro estava tomado por poeira, limo, tinha até um pé de chuchu em cima do carro, para vocês terem ideia. Ele estava içado por uma corda para conseguir manter a carroceria em pé, já que os pneus estavam furados. Mas quando eu olhei para esse carro, eu só imaginei ele no auge dele, rodando pela estrada, em viagens, como isso trouxe alegria para a família do meu marido e como ele poderia continuar trazendo alegria para a gente depois que comprasse ele. E bom, eu fiquei mais uma semana pensando se eu realmente iria comprar o carro, porque eu não estava preparada financeiramente. Como eu falei para vocês, não era algo que eu estava planejando fazer, uma compra assim. Eu sabia que ele ia ter muita manutenção. Eu não entendo nada de carro antigo. Sabia o básico do básico, assim. Então, pensar em todas as metas que eu tinha, outras prioridades, financeiro, conhecimento, enfim. Eu pensei, eu quero mexer no carro, eu quero aprender a fazer as coisas sozinhas.
sozinha, eu vou ter que fazer curso, então é tanta coisinha que a gente tem que pensar. Mas não importa o que eu pensava, toda vez a minha outra vozinha interior falava que eu ia dar um jeito, que eu ia conseguir, que era para ser meu. E como vocês podem ver, eu ouvi essa segunda vozinha, que eu acho que é o meu coração, falando que eu deveria comprar esse carro. E aí eu fechei negócio. E foi aí que começou a saga de verdade. Porque só para trazer o carro para casa a gente levou 7 horas. O guincho não chegava no lugar, o carro estava travado e demorou bastante para a gente conseguir. Mas finalmente conseguimos trazer ele para casa. Com a ajuda de amigos e família, ele finalmente chegou. E aí eu tirei algumas fotos, gravei alguns vídeos sem pretensão nenhuma. E sem imaginar a proporção que isso ia tomar. Eu construí uma comunidade lá no meu Instagram de pessoas incríveis que também curtem carro antigo, principalmente de opaleiros, né? São pessoas que me ajudam até hoje. Eu estou aprendendo do zero a mexer no carro, então eu recebo várias dicas de vocês lá no Instagram. E finalmente eu me encontrei dentro de um nicho muito incrível, com pessoas maravilhosas, super acolhedoras. E isso tem me dado mais gás ainda para continuar essa saga. Consegui parcerias incríveis que estão me ajudando a reformar esse carro numa velocidade que eu nem imaginei que já nesse momento ele estaria dessa forma. E não, eu não sou especialista e tudo que eu tô aprendendo é com a ajuda de amigos, família, dos parceiros também. E eu tô criando esse canal e o meu Instagram para mostrar a rotina com o carro, para inspirar outras pessoas também, porque a gente precisa manter essas lendas vivas na rua. Cada dia que eu mexo mais nele, eu me apaixono um pouco mais. E é incrível ver a reação das pessoas quando a gente vai em encontros, quando as pessoas veem foto dele ou veem ele na rua rodando. Não tem sensação igual a essa. E é por isso que eu quero inspirar vocês também aqui no meu canal. Hoje o Hellboy faz parte da minha vida. Inclusive o nome foi uma ajudinha de vocês, seguidores, lá pelo Instagram. Esse carro hoje representa para mim um lembrete de ter paciência, um vínculo emocional com a família, uma rotina mais leve e um lembrete para a gente viver os sonhos de que a gente tinha quando era criança. E eu acho que só quem tem um clássico na garagem ou sonha em ter um vai entender o que eu sinto. Então, se você curte um opalão, carros antigos, já me segue aqui porque esse é um projeto raiz e tem muita história boa para contar, muito projeto pela frente. Afinal de contas, ele precisa de muita reforma ainda. Então já se inscreve aqui no canal e me segue lá no Instagram, porque lá eu posto muito mais da minha rotina. Não se esqueça de deixar um comentário, um beijo e até o próximo vídeo.